Mais um BR22 começando, tudo bem, T'Challa? E aí, galera? Então, T'Challa, você sabe o que a gente vai falar hoje, velho? Hoje vamos falar sobre direita e esquerda. Exatamente. Eu fico reparando, cara, já faz algum tempo que eu não acompanho, não dou uma certa importância pro meu Facebook. Aí eu fiquei vendo lá os comentários do pessoal do Face acerca de quem eles vão apoiar para presidente, né? E eu fico vendo que uns apoiam o Bolsonaro, outros apoiam Marina Silva, outros ainda querem acreditar no cachaceiro, campanheiro. E eu fico vendo a briga que acontece nessas redes sociais, né? Cheguei até a ver essa semana um comentário do Face, uma amiga do Face, que ela postulou um comentário favorável ao Bolsonaro. Aí apareceu uma outra menina lá, né, que é eleitora do Lula, que ela falou, não, porque isso e aquilo. Aí houve um pequeno diálogo entre as duas, e a eleitora do Lula, aquela menina que defende o Lula, só respondia o quê? Não me faça rir, kkkk, emojizinhos. Ou seja, não tinha nenhum argumento para poder defender o seu candidato, para falar que o Lula é um cara legal. Não tinha. Entendeu? Mas eu também fico reparando que tem pessoas que, embora defendam o Bolsonaro, né, não, assim, elas não têm muito argumento do que por que defender ele, né? Só ficam no tradicional, porque ele não é corrupto, o que para mim já é o bastante. Mas quando você vê, as pessoas não sabem como demonstrar para o candidato dos outros, ou para os eleitores dos outros candidatos, por que o Bolsonaro é diferente dessa cambada de esquerda. Não sabe. Você sabe por que é diferente, T'Challa? Para começar, ele não é corrupto. Exato, a gente falou, né? E o cara, eu acho que os ideais, né, dele que diferem. E é essa questão dos ideais que nós vamos trabalhar. Muitas pessoas não têm noção do que é direita e esquerda. Tem pessoas que acham que tudo lá é igual, essas coisas. Realmente, existe uma máfia da política, cara. Eu até aconselho você que está me assistindo, tem um canal chamado Brasil Paralelo, que começou teve séries de vídeos espetaculares que falam acerca de história do Brasil, acerca dessas questões de política. Começou uma série chamada Teatro das Tesouras. Eu recomendo você, se você está me assistindo, procurar o Brasil Paralelo e outros canais de direita, até para você poder te informar o que é direita, o que é esquerda, o que é conservadorismo, o que não é conservadorismo. Bem, então nós vamos falar aqui do que é direita ser conservadora e esquerda radical. Então, de onde surgiu você sabe de onde surgiu esse conceito, T'Challa? Bom, acho que foi na direita e esquerda, né? Na Revolução Francesa. Exatamente. Porque essa questão, direita conservadora, esquerda radical, não é coisa dos nossos dias, não é uma coisa que vem lá da época do impeachment da Dilma pra cá. Não. Isso chega aqui, ó. Tá bem apagado porque as canetas estavam muito ruins, cara. Essa noção de direita e esquerda, ela começou da Revolução Francesa em 1789, né? Ficou muito apagado o negócio aqui. O que aconteceu nessa época? Qual o contexto histórico? Bem, quem estuda história sabe que antigamente existia um regime chamado absolutismo. O que é esse regime, entendeu? Todo o poder era concentrado na mão de uma única pessoa, que era o rei, o soberano. Uma pessoa na qual decidia, se decretava não guerra, quem vivia, quem morria. Era praticamente o faraó do Egito, né? Lembra o faraó que falava sobre os vivos? Era praticamente um rei absolutista, né? Ele alegava que o seu direito de reinar era divino e tinha total apoio tanto da classe dos credos, classe sacerdotal, dos padres, dos bispos, da igreja católica e tudo mais, como também da nobreza. Então, e o maior símbolo do absolutismo era Luís XIV, né? Aquele famoso rei da posição assim, né? Que falava, o Estado sou eu. Isso é uma bichona, velho. Então, mas o que acontece? Aí tinha lá o clero, a nobreza, representada pelo rei e tudo mais, e quem sustentava isso? A burguesia, né? A burguesia que trabalhava, que dava tudo, que pagava os impostos, que sustentava
essa classe, tipo igual hoje em dia, né? Quem trabalha para sustentar os politicalhada tudo, né? Entendeu? São os condenados aqui. Só que, e o nota, tinha burguês, que se reconhece, a burguesia, pra você não sabe, é aquela classe da pessoa que a gente chamaria hoje de classe média. Era a pessoa que eram grandes comerciantes, artesãos, pessoas mercantis, pessoas ricas, né? O cara podia ser mais rico que um nobre, do que um conde, do que um duque. Mas porque o cara não era um nobre, o seu direito era muito inferior ao de um nobre, que muitas vezes era mais pobre do que este. E era justo isso? Não. Então houve uma revolução. Eles decidiram se revoltar na Revolução Francesa. Eu não vou entrar nessa questão histórica para não alongar o vídeo. Mas no final houve o objetivo alcançado, que foi a derrubada do rei, né? O fim do absolutismo. Já está apagado aqui, a gente apaga um pouquinho mais. Naquela época, 2 partidos acabaram tomando poder: os girondinos e os jacobinos, né? Os girondinos, nós podemos dizer que eles eram os conservadores. Eles viam que era importante a mudança da sociedade, mas não dos seus valores, né? Eles não queriam, por exemplo, o fim da igreja, né? Eles não queriam, por exemplo, eles queriam sim um Estado menor, descentralizado. Os jacobinos, estou tudo falando aqui sem texto, velho, porque eu quis anotar aqui, mas o quadro não ajudou. A caneta, as canetas falhando tudo. Estou tendo que ficar tudo pela memória. Os jacobinos já era aquele pessoal mais radical. Eles queriam uma mudança total da sociedade, né? Queriam o fim da igreja católica e tudo mais. E o que acontece? Nisso, começou a se ver conservadores, radicais, e começou, então, o conceito de direita e esquerda. Por que eles eram chamados de direita e esquerda? Você sabe por quê, Tetiana? Eu acho que, se não me engano, uns tinham... Vou explicar. Uns eram colocados de um lado, outro do outro. É isso que eu vou falar aqui, ó. O que acontece? Tinha lá as reuniões da sessão, né? Tinha lá as sessões, a reunião dos partidos. O que acontece? Tinha lá um dirigente, né? Então, podíamos dizer que era tipo o presidente da Câmara nos dias de hoje. Então, tinha lá o presidente. Os girondinos, eles se sentavam à direita do dirigente da sessão. Os jacobinos, à esquerda. Foi daí que surgiu esse tema: direita e esquerda. Então, e o que acontece? Durante algum tempo, na França, quem mais controlou a França, que esteve à frente das decisões lá, foram os jacobinos. E eles começaram um período chamado período do terror, que foi a coisa mais desgraçada, cara. Foi lá que surgiu o famoso símbolo da Revolução Francesa, a guilhotina. Ou seja, se você era contra a causa, meu querido, ó, sua cabeça era cortada. E os jacobinos tinham até uma frase muito bacana que dizia: precisamos enforcar o último rei, entendeu? Das tripas do último padre. Coisa linda, né, de se dizer, né, Tetiala? Então, e é claro que muitas coisas foram acontecendo ao longo dos tempos. Hoje, entendeu? Essa aqui já aconteceu a Revolução Francesa, depois veio as napoleônicas e tudo mais, entendeu? Hoje, o conceito de direita e esquerda, ela continua até os dias de hoje, né? Nós temos o conservadorismo e temos os radicais, né? Nós temos aqueles que são contra o socialismo, os capitalistas, né? E temos os comunistas, os que querem a destruição, por exemplo, da sociedade. Eu e o Tetiana, nós fizemos 2 vídeos anteriores, né? Falando acerca desse assunto, né? Comentamos acerca, por exemplo, vamos ver aqui, vamos pegar aqui no lado da esquerda. O que a direita conservadora defende, né? Defendemos a defesa das bases da sociedade. Quais são essas bases? O direito romano, a filosofia grega, a moralidade judaica cristã. Toda a sociedade ocidental se baseia nisso. Entendeu? A preservação da família. O que é a família, Tetiala? Família para mim é um pai, mãe, filho. É isso que está na nossa Constituição: pai, mãe e filhos, a sua prole. A conservação da fé, né? Os valores cristãos, os valores morais e éticos, aquilo que é certo, não.
Uma pessoa de direita defende um Estado menor, desinchado, né? Onde o Estado não tem que se intrometer na sua família, onde o Estado não tem que decidir por você. Tem que ser uma pessoa de direita defende o livre comércio, né? Defende, por exemplo, assim, que o empresário tenha condições de reger o seu negócio. Hoje no Brasil é difícil, entendeu? O que o Bolsonaro muitas vezes fala em suas entrevistas, fala dos debates que ele participa? Que no Brasil é difícil você abrir um negócio. A carga tributária é enorme, entendeu? E o comércio, ele tem que ser livre para o empreendedorismo. Tem até uma questão histórica que eu estava vendo ontem. Eu sou estudante de história. Vendo outra questão, por exemplo, do livro de história acerca da Guerra de Secessão, né? Para muito quem não sabe, nos anos de 1861 a 1875, houve a Guerra Civil Americana, né? Onde teve a luta dos Estados Unidos, que era a União, contra os Confederados, entendeu? Que eram os Estados do Sul. No final, o Norte venceu, mas isso trouxe sérios prejuízos econômicos, tanto para o Sul quanto para o Norte. Então, o que fez a recuperação econômica? O que eles fizeram? O livre comércio. Entendeu? A economia é livre, né? A economia tem que ser livre. Quando eles fizeram isso, a produção norte-americana aumentou. A economia americana se recuperou. Por que o Brasil hoje vive essa crise? Porque o Estado em tudo se intromete. Você lembra daquela greve dos caminhoneiros que teve uns 2, 3 meses atrás? Então, se você ver por que se você for na fronteira do Brasil, o litro da gasolina o quê? É um real e pouco. Aqui no Brasil, que nós aqui produzimos mais de 4 reais, quase 5 reais. Pô, tem cabimento uma coisa dessa? E nós que produzimos essa gasolina. Não tem por quê? Porque mais da metade disso aqui é imposto, cara. Quando você vai fazer suas compras, mais da metade de tudo que você compra é imposto. E o que a direita defende? Entendeu? O livre comércio, o livre mercado, entendeu? Diminuição, o Estado menor, o Estado não tem que se intrometer na economia, entendeu? Diferentemente da esquerda. O que a esquerda radical ela defende? Primeiro, ela quer a destruição dos valores, quer a destruição das bases da sociedade. Se você ver, eu comentei em meus outros vídeos acerca de 2 caras, Antônio Gramsci e Félix Will, né? Antônio Gramsci, ele fala que você tem que tomar posse das instituições de ensino, das instituições religiosas, você tem que controlar a mídia, os meios de comunicação. Por quê? Porque ele viu que impor o socialismo pela força, e o socialismo é de esquerda, entendeu? Não daria certo, não deu certo do comunismo, né? Então o que ele fala? Então, tem que introduzir o socialismo um pouco através da cultura, da mídia. Félix Will reconhece o sucesso do capitalismo, por isso ele reconhece que nunca haveria uma luta de classes, entendeu? Que a esquerda defende. O trabalhador nunca iria lutar contra o empresário. Por quê? Porque ele vê que tem condições de um trabalhador crescer economicamente, se tornar rico trabalhando. Então o que ele vê? Então o que o Félix Will ele decide fazer? Vamos destruir as bases da sociedade, né? Vamos atacar a família, vamos degrenir a imagem das autoridades constituídas, vamos colocar caos na sociedade, vamos destruir os valores da sociedade ocidental. Por quê? Porque com isso vai trazer crise, vai trazer caos. E trazendo esse caos, o Estado, porque eles defendem o Estado totalitário, o Estado maior, chegará aquele que vai resolver o problema, né? Ou seja, eles provocam um incêndio para eles mesmos apagar, para eles pousar de bobeiro. Se você acompanha, por exemplo, acompanhou os últimos debates dos presidenciais, você vai ver que todo aquele pessoal lá, entendeu? Ciro Gomes, Alckmin, Henrique Meirelles, todos eles ficam falando, Boulos, todos eles ficam falando, não, vamos diminuir o imposto. Vai diminuir como? Eles defendem o Estado inchado, eles defendem o Estado maior. Todos eles são socialistas, comunistas, entendeu?
entendeu? Marina Silva fez parte, ela é comunista declarada. Ela é declaradamente comunista, né? Então, os dois últimos candidatos lá que não têm essa visão esquerdista, que são de direita, que eu vejo que lutam contra o comunismo, é justamente o Jair Bolsonaro, entendeu? E o Cabo Daciolo, ele tem um discurso anticomunista. É claro que eu não acho que o Daciolo vai ganhar, na minha opinião, o Daciolo nem deveria. Daciolo, Boulos, o Aves, qual é o nome do cara? Aves, que me esqueci o nome dele, só lembro sempre o... Alckmin. Oi? Alckmin. Não, tem um que eu só lembro do sobrenome, o Aves. O Aves. Eu teria anotado o nome disso tudo aqui, tipo, quando não tivesse me traído, né? Esses menores assim que estão com 3% de intenção de voto, eles não deveriam estar lá, deveriam estar lá só os 4 primeiros, que é o Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gomes e o Henrique Meirelles, entendeu? Eu acho que esses que são os 4 maiores com intenções de voto lá, até onde eu sei. Então, e tirando o Bolsonaro, o restante tudo é pessoal de esquerda. Gente, vamos lembrar o seguinte: o Henrique Meirelles fez parte do governo petista. Entendeu? A Marina Silva, ela fez parte do PT. Ah, mas ela saiu do PT, ela criou a rede porque ela não podia ser presidenta, ela queria ser presidenta. E o PT só é partido de um presidente só, Lula. E aliás, essa questão de ficar insistindo que o Lula tem que participar dos debates é jogada política, gente. O Lula não vai conseguir entrar da corrida eleitoral e vai usar isso para pegar esse pessoal aí que apoia ele para votar no Haddad. É tudo marketing, é tudo jogada política. Ou seja, se você vê, a direita ela defende isso aqui, ó. Entendeu? As bases da sociedade, família, fé, valores, Estado menor, livre comércio. Eu não pude escrever aqui por causa que a caneta não está me ajudando, mas, por exemplo, a direita, um conservador de verdade, um cristão, por exemplo, nunca vai apoiar o aborto, nunca vai apoiar, por exemplo, a legalização das drogas. De onde que Marina Silva é cristã, se ela é de esquerda, e quando pergunta a ela acerca do aborto, nós vamos fazer um plebiscito. Da liberação das drogas, vamos fazer um plebiscito. Gente, o Brasil é majoritariamente cristão. Independente se é evangélico ou católico, o Brasil é majoritariamente cristão. Você acha mesmo que num plebiscito discutir o aborto vai passar? Não. Então, é apenas naquela parte de isenção. No final vai acontecer igual aconteceu na questão da arma. Houve um plebiscito, muita gente não sabe, mas houve um plebiscito acerca da legalização da arma ou não. A maioria da população queria o direito à posse de arma, mas o PT não deixou. E essa questão de desarmamento da população, isso é estratégia esquerdista. Basta você pesquisar na história acerca de Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse Tung, né? Kim Jong-un, todos eles devem o quê? O desarmamento, para a população ficar indefesa, entendeu? Diante de um Estado maior. É igual aconteceu lá no estado da Venezuela. O Lula, o companheiro Lula, junto com o Maduro, teve na Venezuela, tempos atrás, por causa dessa questão do armamento. Tirou a arma da população e o resultado a gente vê aí. Um Estado totalmente ditatorial, deixando o seu povo morrer de fome e um bando de venezuelanos. Um bando, tem que ter respeito, né? Entendeu? E muitos refugiados venezuelanos ultrapassando a fronteira vindo para o Brasil. E vindo eles para o Brasil não tem condição de pegar esse tudo de gente. E com isso, muitas dessas pessoas que estão querendo trabalhar não conseguem trabalhar. Já não conseguia lá, também não conseguem aqui. Entendeu? Os estados lá que estão recebendo esse pessoal já está em estado de calamidade. Né? E o número lá de roubo, de criminalidade aumentou porque esses venezuelanos não estão conseguindo trabalho aqui. E ainda está passando problema para os outros estados. Ou seja, e com isso vai criando caos. E eles não querem resolver o problema do Brasil, gente. É igual eu falei, é igual cometer o caso de Félix Will, né? Vamos criar um caos para o Estado depois aparecer como o solucionador dos problemas. E eles não vão resolver esse problema, gente. O único jeito mesmo do Brasil melhorar é a gente mudar a política, entendeu? A gente tem que esquecer que um dia existe o PT, PDT, PSOL, PCdoB, PMDB, PSDB,
entendeu? PSTU, entendeu? Toda essa cambada que fez parte aqui, entendeu? Da esquerda, cara, vocês têm que esquecer isso aqui, cara. Entendeu? Acho que os únicos partidos de direita que tem hoje no Brasil é o quê? PSC, Partido Social Cristão, PSL, tem um outro lá que eu esqueci o nome, o Democratas Cristãos, acho que Democrata Cristão, acho que ele é de direita, eu acho, entendeu? E o Partido Novo? Partido Novo é de direita e de esquerda, me perguntaram. Partido Novo te apresenta, para quem não sabe, para quem acha que João Amoedo é uma boa escolha, o Partido Novo, ele se apresenta como sendo de direita, mas toda a sua ideologia é esquerdista. Eles defendem o globalismo, eles defendem a liberação das drogas, eles defendem o aborto. Se você souber diferenciar isso aqui, essas duas coisas, se você tiver noção de direita ou de esquerda, entendeu? Isso vai te influenciar, isso vai te ajudar na escolha do seu candidato. Aí eu te pergunto, o que você é? Você é um cristão? Você é uma pessoa que dá valor à família? Você é uma pessoa que quer que o Brasil tenha uma educação de ensino de qualidade? Você é a favor do porte de arma? Você é a favor que bandido tem que estar na cadeia? Você preza pela segurança da sua família? Entendeu? Se você é de verdade, você é um cara de direita, cara. Agora me fala, como é que eu posso ser de direita se eu vou lá na esquerda votar num cara chamado Guilherme Boulos, que apoia a invasão ao domicílio, a invasão da propriedade privada? Tem como, Thiago? Não. Por isso que eu falo, cara. E o que é esquerda? Comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, tudo isso é de esquerda. É como eu costumo dizer, entendeu? Um cristão comunista é tão coerente quanto um judeu nazista. Bem, espero que quanto tempo nós temos aí de vídeo? 21 minutos. Vamos ficar por aqui, não quero alongar o vídeo. O último ficou em quanto minutos? Ficou mais de 20. Não, acho que foi o último vídeo? Ficou entre os 16 e os 21 também. 21, por aí. Então vamos parar por aqui. Bem, eu espero que todos vocês tenham entendido. Você conseguiu captar tudo, Thiago? Deu para pegar. Então, se você souber a origem do que é da direita, o conceito de direita e esquerda, o que cada lado defende, se você passar